Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Cadu, mais conhecido como Cadu Sem Fôlego, trabalho com massagem, sou criador de conteúdo, danço e muitas outras coisas. Aqui, inicialmente, neste canal, eu vou abranger muitas coisas na qual eu faço hoje, e à medida que o tempo for passando, eu vou afunilando e aí eu sigo algum caminho pelo qual eu ainda não sei. Mas sejam bem-vindos e vamos lá. Primeiramente, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar é como que eu cheguei aqui. Trabalho com massagens desde setembro de 2020, então já quase indo para 5 anos ali. E é algo muito doido, porque eu jamais pensei na minha vida que eu faria isso que eu faço hoje. Trabalhar com massagens, dentro desse universo da sexualidade, criação de conteúdo, todo esse contexto, eu jamais na minha vida pensei que trabalharia com isso. Coisas referentes à massagem sempre é o que eu gostei, e muitas das vezes eu usava nas minhas relações. Então, mas nada num contexto mais profissional, tá? Mas vamos pelo começo. Eu já tinha interesse e vontade de trabalhar com coisas referentes à sexualidade. Então, em setembro de 2020, na pandemia, um pouco antes disso até, eu estava fazendo uma enquete com as mulheres que eu conhecia e tudo mais sobre squirting, esguicho, como quiser chamar. E perguntando para elas, era um textinho. E aí eu fiz essa pergunta com 100 mulheres, precisei mandar para mais de 300 mulheres ali que eu conhecia para poder chegar a essas 100. E quando eu acabei, eu comecei a fazer essas mesmas perguntas para os homens. Que o meu intuito era que depois disso eu pegasse coisas desses temas e começasse a falar sobre sexualidade, e esse seria o meu ponto de partida. Então, depois disso, eu comecei a entrevistar os homens e tudo mais. Só que nesse meio tempo, entre eu acabar o das mulheres e começar o dos homens, uma amiga minha, Márcia, ela começou a fazer curso de massagem tântrica e falou: meu, vamos fazer comigo, é só cara, você já gosta de massagem, você vai adorar isso e aquilo. Só que o grande detalhe foi que eu seguia um cara que fazia massagem pra deixar, hands, e eu olhava para aquele cara e falava, tipo, viado, o cara viajando o mundo, fazendo massagem, aquilo realmente me despertava em mim uma certa vontade. Uma das coisas dentro desse contexto que me chamou a atenção e que me palpitou bastante foi essa questão de geografia. Então, assim, nos vídeos dele que ele postava, ele tava, exemplo hoje, China, Tailândia, ia para os Estados Unidos e voltava e ia para lá. E eu ficava olhando aquilo, eu achava muito doido. E era algo que eu gostaria de fazer, porque algo que me toca bastante é a questão das viagens. Então, quando eu recebi esse convite da Márcia, ao invés de eu seguir o mesmo caminho que ela, para mim me fez muito mais sentido eu ir por um caminho diferente, que não sei se tem ainda, pelo menos até onde eu sei não, mas algo relacionado a isso, uma massagem voltada para o esporte. Então, para mim, na minha cabeça, fez muito mais sentido eu querer algo, ir para este caminho, do que ser mais um. Para mim, na minha cabeça, fazia muito mais sentido, porque se eu quisesse me destacar como terapeuta tântrico, eu ia demorar muito mais tempo. Por quê? Porque eu tenho que fazer muitos cursos e tudo mais, blá, blá. Só que a questão, não que no meu caso não precise, mas a questão é o diferente. Então, como a minha proposta é diferente da deles, então não tem como comparar. Eu falo, a minha massagem é melhor que a deles? Não. São situações diferentes. Hoje você pode acordar e falar, eu quero uma massagem no Cadu. Amanhã você pode acordar, eu quero uma massagem assim. Então, são situações e experiências diferentes. Exemplo, comida. Hoje você quer comer feijão, amanhã você quer comer macarrão. Então, são situações diferentes, e essas situações diferentes que você vai poder falar e experimentar. Falar, olha, eu gostei disso, eu gostei mais disso, eu gosto disso, mas eu também gosto disso. Então, você entender que a possibilidade, o universo é infinito, tem muitas coisas que dá para serem feitas, dá para serem vividas, e na minha cabeça fez muito mais sentido eu ir por um caminho diferente do que ser mais um. Então foram basicamente essas coisas ali que me motivaram a entrar nesse caminho. Monster patrocina nós. Para mim, algo que era bem desafiador no começo era a questão de eu saber se eu conseguiria fazer apenas massagem e as mulheres deixarem ali. Porque nessa época da minha vida eu já sabia que eu sabia. Então, aqui, como eu falo, a questão do squirt ali, contando até os dias de hoje, já são basicamente 12 anos tentando entender, aprender e tudo mais, e hoje já contando o tempo de trabalho. Mas há quase 5 anos atrás ali, eu já sabia que eu sabia.
Contudo, eu sabia e conseguia fazer nas minhas relações. Então, dentro desse contexto da massagem, dentro desse contexto, pra mim me pegava muito a questão, tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir satisfazer realmente essa mulher? Será que eu vou conseguir atingir o objetivo? E pra mim esse foi o grande desafio. As minhas 3 primeiras massagens foram com 2 irmãs e uma amiga minha. E foi muito engraçado que foram 3 perfis totalmente diferentes. Então a primeira foi uma que era a irmã que na qual eu conhecia. E eu fiz a massagem, nossa, deu tudo certo. Ela sentia bastante pelo corpo. Nossa, tudo fluiu, beleza, o término esguichou, top. O segundo foi a irmã. Fisicamente, ela também sentia bastante, arrepiava e tal. E as minhas massagens ainda nem era essa questão da sensualidade, era algo mais, digamos assim, de massagem mesmo ali. Começava pelas costas e tudo mais, então não tinha nada dessa questão da sensualidade que tem hoje. E a irmã dela sentia bastante, só que qual que foi o grande detalhe? A primeira irmã deu certo, ela esguichou, a segunda não. Só que a segunda já teve algo que eu sempre falava, que era a questão tipo, da sensibilidade. Que para algumas mulheres ali ficava algo muito sensível ali, que para essas mulheres eram demais e não era algo possível de se continuar. Então eu só pude ir até aquele determinado lugar ali e a partir de então eu não pude avançar. E para ela era algo demais. E tá tudo certo. E como eu sempre falo, não quer dizer que ela não tenha e não quer dizer que ela não consiga, é só um processo, um caminho a ser traçado de uma forma diferente, na qual será necessário muito mais tempo, muito mais atenção, tanto da parte dela para comigo, quanto da minha parte para com ela. Então, ter esse entendimento, ter esse pensamento, pelo menos para mim foi sempre muito tranquilo. Então, eu só vou ir até onde eu posso ir. Então, a segunda, dentro dos meus objetivos ali, meio que não deu. Tá? Vamos para a terceira massagem. Para mim, a terceira massagem foi desesperador. Porque quando eu comecei a fazer a massagem ali, a mulher estava aqui, ó. E eu mexia nela e meio aqui, ó. Eu, meu Deus, na minha cabeça, nossa, ela tá odiando. Minha massagem é uma bosta. Nossa, e por quê? Porque as 2 outras mulheres anteriores, à medida que eu passava pelo corpo delas, eu comecei a arrepiava tudo, e isso e aquilo, e ela aqui, ó. Eu falei, nossa, minha massagem é uma merda. Nossa, eu não sirvo pra nada, que isso e aquilo, e minha cabeça. E a massagem foi indo. Acabou, chegou na parte interessante. E ela existiu, tipo, das 3 desse dia, que molhou tudo e tal. E ao término da massagem, ela falou, meu, melhor experiência da minha vida. E tipo, oi? E a partir deste exemplo e de outros que eu também vivi que foi similar, eu pude entender e perceber que dentro daquilo que eu pude notar, que mesmo que essas mulheres não tenham, digamos assim, uma sensibilidade ainda, algo para que elas se arrepiem muito, isso ou aquilo, não quer dizer que tenha sido ruim. Então, um dos próximas vezes que aconteceu essa mesma situação, eu pude ficar mais tranquilo e falar, não, calma, tá tranquilo. Por mais que ela não arrepiasse, dentro daquilo que eu já vivi, estava sendo bom, estava sendo legal. Então, não causava a sensação suficiente para arrepiar? Não causava, mas não era ruim. E você ter esse entendimento de que não está ruim é algo que te alivia, te dá calma para você seguir, dar outro passo e ir nesse caminho para que você vá aonde você deseja, aonde você quer chegar. Então, eu pude entender que, por mais que ela não estivesse expressando fisicamente, não é algo ruim e os objetivos foram alcançados. Então, nas minhas 3 primeiras massagens, as 2 não conseguiram e uma não. E aí essa terceira, ela me ajudou tipo, muito no começo, e ela tinha um salão de cabeleireiro, e eu fiz uns 3 ou 4 tipo, meio que eventos de massagem ali pra ela e as amigas dela, que ela levava 3, 4, 5 mulheres ali pra me fazer massagem, e aí eu ia e dava certo. E basicamente de todas essas mulheres que ela me levou, principalmente no começo, que foram as mulheres que eu tive, digamos assim, que as que não aconteceram foram desse grupo. A primeira situação que durou muito tempo, essa situação, até eu presenciar outra, foi uma mulher que eu não consegui me conectar de forma alguma. Então eu sempre fui bem perceptivo quando estou fazendo a massagem ali, prestar atenção se a mulher está presente, se ela está muito aérea, se ela está sentindo, se ela está tensa, se ela está nervosa. Todas essas questões que são importantes e fundamentais para você entender tudo o que vai acontecer e você conseguir contornar e levar ela no caminho que eu quero que ela vá.
Então, se eu tô vendo que ela tá tensa, que ela tá insegura, que ela tá isso, que ela tá aquilo, eu preciso seguir, eu preciso coordenar e colocar ela onde eu quero que ela esteja. Então, eu preciso tirar essa insegurança dela, passar ela a uma mulher mais confiante. Então, várias questões dentro desse caminho, dentro desse contexto, eu preciso entender e perceber e guiar elas aonde eu quero que ela esteja. Então, e essa primeira mulher ali, meu, não teve nada, e foi a 1 hora e meia de massagem ali, tipo, a mulher tensa. E foi, ela até teve orgasmo ali e tal, mas foi algo bem mais sutil. Então, essa primeira experiência ali durou, tipo, muito tempo até eu presenciar uma outra dificuldade ali com uma outra mulher. E aí, só que essa outra mulher ali, que eu falo, a vida é feita de aprendizagem. Então, por mais que você, se você está prestando atenção, se você nota tudo que acontece, as informações elas entram e caso você realmente prestar atenção, você consegue mudar a partir das suas experiências. Então, outras situações que eu tive de dificuldade de me conectar com as mulheres, eu já pude ir fazendo outras coisas ou tentando outras coisas, outros jeitos a partir de experiências na qual eu tive. Então, ir seguindo, por mais que esteja difícil, você ir contornando, respeitando. E como eu falo, o objetivo principal, o objetivo inicial ali é fazer com que a mulher relaxe e tenha uma experiência diferente. Então, não adianta eu querer, ai, nossa, eu vou fazer acontecer isso, aquilo. Como eu falo para casal, para marido, ou namorado de muito tempo ali, que compra meu curso, eu quero fazer com que minha esposa tenha o esforço ali. Então, como eu falo, meu, você tá casado há quanto tempo? Aí as pessoas falam, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Ela já teve? Não. Então pronto. Respira fundo e vai devagar. Então, se você já passou todo esse tempo sem ter, você espera mais um mês, 2, 3 meses no máximo, que vai ser o processo para você conseguir fazer. Por quê? Porque é muito mais importante você respeitar os limites e a mulher com que você está entender que, opa, eu estou com um homem que me respeita, então eu posso dar essa confiança a ele, eu posso deixar com que ele me mostre algo, do que você ir muito afoito, você querer fazer algo a qualquer custo, e como eu sempre falei, o custo pode ficar muito caro. Então você chega cheio de expectativa, cheio de vontade, cheio de desejo em querer fazer algo que talvez você possa fazer de uma forma errada, pela inexperiência, pelo o estar afoito, e aquela sensação não ser uma sensação boa, e a mulher com que você está, tipo, não querer, não gostei, obrigado. Então, na próxima vez que você fosse tentar, vai acontecer o que? Não, ela não vai querer. Então, você entender isso, calma, respira, e só vai até onde dá. Então, esse tipo de pensamento, para mim, me ajudou muito no começo, para que, independente da dificuldade que eu tivesse, o pensamento seja o mesmo. Ok, eu só vou até onde eu posso ir. Para que as coisas fluam de uma maneira muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais aconchegante para essa mulher que está chegando, que eu não sei o que ela traz, o que ela carrega, não sei quais os desejos, apesar de eu perguntar, a gente ter uma conversa, mas por mais que ela me fale coisas, tem muito mais coisas dentro dela, muito mais experiências dentro dela que ela não compartilhou, ela não me falou. Então, calma. E essas e uma outra situação também que eu falo, que durante muito tempo, penso que hoje, pela muito mais quilômetros rodados ali, eu acho que eu conseguiria, foi o seguinte, essa mulher foi uma das que no começo eu sempre falei que na gigantesca maioria das mulheres que eu atendi e que não teve, eu sempre consegui falar, tipo, não teve, porque não relaxou, porque causa disso, por causa daquilo. E essa foi uma única mulher ali que eu atendi e que eu realmente falei, por que não teve? Porque ela realmente me deu liberdade, na minha concepção ali, ela estava entregue, isso e aquilo e tudo mais, e nada. E eu, caramba. Então, durante muito tempo ali, ela foi realmente a única mulher ali que eu mexi ali, que eu toquei nela e tudo mais, que ela me deu a liberdade e eu ainda não consegui. Nesses meus primeiros atendimentos. Mas todas as outras ali que eu tinha, que eu contava, os contares, desde o começo até quando eu parei, tava na casa dos 80, por aí. Então era tipo, tinha atendido 80 mulheres e 7 ou 8 mulheres que não tinha conseguido. Então, pra mim, até o momento que eu contei isso lá atrás, no primeiro ano por aí, que era quando eu contava esse tipo de coisa, então era mais ou menos nessa faixa. E dentro dessas 7 ou 8 mulheres ali, ela era uma delas. Então, eu ficava tipo, como pode? Pra isso, pra aquilo e, enfim. Acabei que não tive mais oportunidades em ver as pessoas namoram e afins e seguiu.